Oi gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Bom, hoje eu vou falar de um tema que acontece com muitas pessoas e eu vou compartilhar um pouquinho do que acontece comigo e qual a minha visão sobre esse tipo de coisa para, quem sabe, né, quem esteja passando por essa caminhada consiga encontrar um eco, né, consiga encontrar um alívio por saber que não é a única pessoa que passa por isso, etc. Há pouco tempo eu publiquei no meu blog e na minha página no Face um texto chamado Os Seus Amigos contra a Sua Espiritualidade. E isso foi um texto que me veio muito inspirado na minha experiência, na minha vida, de acordo com as minhas vivências. Vocês sabem, né, quem está passando pelo despertar espiritual ou quem não está passando ainda já pode perceber que isso é bastante comum de acontecer. Quando a gente chega num certo ponto na nossa vida em que a nossa espiritualidade ela começa a falar mais alto e a gente começa a querer buscar, entender, a querer descobrir, enfim, trilhar esse caminho, né, de evoluir, de querer entender cada vez mais sobre a espiritualidade. Às vezes chega um momento que você se vê um pouco diferente dos demais e um pouco de lado, né? Isso costuma acontecer. Infelizmente, o mundo ainda precisa despertar. Muitas pessoas precisam despertar. O que eu vejo é que a grande maioria ainda continua na rotina, no fluxo. Então, as pessoas não têm essa ligação com a espiritualidade, essa ligação consigo mesma. Hoje em dia estão todos muito ligados ao que está fora, ao que vem de fora, né, ao que te chama para fora. E muitos ainda não conseguiram descobrir a beleza do que existe dentro de nós, ou seja, da espiritualidade. Então, quando você começa a descobrir mais sobre a sua espiritualidade, sobre quem você realmente é, muitas vezes você entra em contraste com os que te cercam, porque o que acontece é que você acaba vendo as coisas de uma forma um pouco diferente, porque você está entendendo melhor como funciona o mundo espiritual e toda a sua conexão com o mundo espiritual. Só que a maioria das pessoas não tem essa consciência, né? Estão todas muito ligadas ao material, à sua rotina, ao seu trabalho, à sua família. E isso não é errado, isso está ok. Todos nós temos que cuidar da nossa vida material também, porque nós estamos materializados nesse momento. Então a gente não pode deixar de lado e viver só de espiritualidade. Mas deve haver um equilíbrio entre espiritualidade e vida material. Porque nós não somos somente matéria, e sim, primeiramente, espíritos. Nós somos espíritos vivendo uma experiência física, né? Então, quando você começa a ter essa noção, as pessoas começam a te achar estranho, a te achar meio doido da cabeça, meio maluco beleza, né? E eu confesso que quando isso aconteceu comigo, e continua acontecendo, isso que eu falei no texto que eu escrevi, ainda continua, né? Porque é o que eu falei até agora, muitas pessoas ainda não têm essa noção. Então, eu vou ser sincera com vocês, me causava uma tristeza, porque não tristeza de não estar de acordo com as pessoas, e sim de ver que as pessoas ainda têm muita dificuldade em assumir o seu eu, em assumir a sua espiritualidade, e que se cada uma delas soubesse o quanto lindo é esse caminho, o quanto engrandecedor, o quanto esse caminho nos faz plenos, porque nós entramos em contato com a nossa verdadeira essência, as pessoas com certeza não titubeariam, né, iriam de encontro muito rapidamente à espiritualidade. Então essa era a minha tristeza, né, de ver como as pessoas estão muito longe da sua
evolução espiritual. Não que estejam estagnados, porque a grande maioria, aqui e ali, com situações, com desafios, claro, sempre evoluem. Mas o aspecto espiritual, que é muito importante também, que precisa ser trabalhado. E muitos ignoram. Muitos ainda assim sabem que precisam ter acesso, que precisam entender mais, mas preferem ignorar. Então, eu vejo que é uma coisa um pouco triste, né? Mas, por outro lado, como eu disse nesse meu texto, eu percebo certa beleza em tudo isso. Eu percebo que cada um tem um ritmo, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas vivências, as suas experiências. E para que elas consigam despertar espiritualmente, elas precisam passar por certas experiências, por certas vivências. Elas precisam adquirir uma maturidade moral, acredito, enfim, intelectual, não sei dizer, mas precisam de passar por determinadas experiências até chegar ao seu despertar espiritual, porque cada um de nós é um universo à parte. Nós somos seres muito individuais e muito únicos, e então cada um vai seguir o caminho que se encaixa melhor. Às vezes o caminho pode ser mais curto, às vezes pode ser mais longo, mas nenhum é melhor do que o outro. São somente diferentes. E eu acho que é aí que está a beleza de todo esse mecanismo. De ver como cada um tem o seu ritmo, como cada um vai evoluindo no seu tempo. Todos nós temos o nosso tempo, o tempo exato, né, para cada um de nós. Então, eu vejo uma certa beleza nisso tudo, inclusive nos nossos defeitos, nas nossas imperfeições. Isso faz com que nós evoluamos cada vez mais. À medida que a gente vai adquirindo mais consciência, a gente vai se corrigindo, a gente vai querendo melhorar. E isso é muito bonito, de ver a nossa vontade em sermos cada vez melhor, de evoluirmos, de nos tornarmos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, né? Então, no final das contas, eu vejo muita beleza nisso tudo e eu sinto uma felicidade de ver como cada um segue o seu caminhar espiritual, né? Eu também tive um longo caminho para chegar até aqui e terei ainda um caminho muito longo. Vocês sabem que mesmo os que estão despertando, mesmo os que entendem um pouco mais, não sabem nada. Gente, nós não sabemos de nada. Nós não somos praticamente nada. Então, deixar a vaidade de lado, acho que isso também é muito importante. E sempre seguir tendo em mente que quanto mais aprendemos, menos sabemos. Então é isso. Era um pensamento meu, um sentimento meu que eu queria compartilhar com vocês. E, bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha, de repente, servido, né, de um eco para alguém que procura, de repente um ombro, né, para alguém que precisa, né, se encontrar nesse caminho, que eu sei que às vezes é um pouco solitário, mas que existem muitas pessoas que estão nesse mesmo caminho. Às vezes nos sentimos sós, mas não estamos sós. E esse canal aqui, a minha página, tem muitas pessoas que estão nesse mesmo caminho. Então compartilha aqui comigo, compartilha com todos que estão aqui a sua experiência, o que você sente, o que você gostaria de externar. Eu acho que isso também faz muito bem pra gente, né? Então é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar um joinha aqui no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Tchau, gente. Até a próxima.